todos bem-vindos à CEF. Que a paz e o bom ânimo do Mestre Jesus, nosso Mestre, amor, esteja conosco nessa noite de hoje. E é com muita satisfação que eu venho aqui novamente falar aqui na casa, em palestra pública, com todo o meu carinho, com todo o amor por todos os irmãos que estão aqui encarnados e desencarnados. Em especial hoje, no dia dos professores, como nos disse a nossa irmã Regina, muito carinho sempre, falar do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, que é o Mestre dos Mestres. E é uma satisfação muito grande para mim poder falar dele, porque desde que eu comecei a doutrina espírita muito cedo, muito pequeno, levei minha família para a casa espírita, por vários motivos. Comecei com palestras já aos 14 anos de idade. Então, desde que eu comecei tudo isso, a minha maior gratidão à vida e gratidão à oportunidade de compartilhar conhecimento é quando eu falo do Mestre Jesus, porque eu até sempre me emociono quando falo dele, tento segurar a minha emoção, porque realmente Jesus, quando você fala em Jesus, quando você pensa em Jesus, quando nós refletimos sobre o Mestre Jesus, é impossível não reverenciarmos esse Mestre moralmente. É impossível não nos deixarmos envolver pelo seu amor, pela sua profunda alegria, pela sua profunda capacidade de nos mostrar o caminho de evolução. É impossível nos relacionar com a vida em geral sem colocar o Mestre ao nosso lado. Impossível vivermos felizes aqui na Terra, no mundo espiritual, onde quer que seja, sem a presença de Jesus em nossos corações. Jesus precisa estar conosco o tempo todo. Jesus precisa fazer parte das nossas vidas. E é isso, então, que me movimenta hoje estar aqui. Para que a gente possa, pessoal, tentar compreender um pouquinho mais o Mestre Jesus. Esse Mestre que, até hoje, ainda é pouco compreendido. Não só em outras religiões, em outras doutrinas, mas até mesmo aqui na casa espírita. Nós ainda temos muita dificuldade em compreender o Mestre Jesus. Compreender já é difícil, imagine então viver. Então esse é o meu objetivo hoje, para que a gente traga uma reflexão bastante amorosa e sadia, para que a gente pense um pouquinho mais sobre o Mestre. Então eu preciso recorrer já à questão 625 do Livro dos Espíritos, livro que nós estudamos aqui na casa, conforme nos falou a nossa irmã Regina, amanhã das 7 às 8h30, quem quiser participar, pessoal, é bem-vindo. Então na questão 625, Kardec começa a nos direcionar a compreensão de Jesus. Vejam que quando o nosso mestre Kardec, que também era um mestre, codificou a doutrina espírita, a sua intenção não era transformar em uma religião. Kardec queria uma filosofia provada por observação científica. Não tinha como ideia trazer uma religião. Claro, ele queria trazer intenções, maneiras e compreensões da vida como ela é. Porque estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Ele queria compreender a vida filosoficamente e comprovou através de várias situações que não vem agora ao caso nós conversarmos, mas a ideia de Kardec não era uma religião, era simplesmente uma filosofia baseada em fatos científicos. Mas a partir da questão 625 foi quando a doutrina espírita tornou-se uma religião. Até então não era falado no Livro dos Espíritos do Mestre Jesus, mas a partir dessa questão foi quando Jesus entrou realmente na doutrina espírita. Mas como não incluir o Mestre Jesus em uma doutrina consoladora, uma doutrina que traz tanta esperança, tanto acolhimento como a doutrina espírita? Como não falar de Jesus? Como não incluí-lo? Como não colocá-lo como o nosso padrão de referência? Ele mesmo nos disse: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então como deixar de fora o Mestre Jesus, uma filosofia que abrange a compreensão da vida da sua maneira mais pura possível aqui hoje, na evolução que nós temos para compreender realmente o que existe além desse mundo físico, além do que a matéria nos oferece. Então é a partir disso que nós vamos fazer nossa análise no dia de hoje. E quando olhamos Jesus, pessoal, nós olhamos normalmente seus elementos internos, seus elementos psicológicos, o que ele representa.
Se a gente olhar Jesus de uma forma simplista, como um símbolo religioso somente, como muitas religiões veem, nós perdemos muito o que Jesus pode nos oferecer. Então, quando olhamos dessa maneira, cresce significativamente a relevância de Jesus, o tamanho de Jesus. Então, a gente olhando esses elementos internos, os elementos psicológicos de Jesus, nós vemos profundamente o que ele representa. Vemos como ele evoluiu, vemos como ele organiza a nossa evolução, e aí fica muito mais fácil adentrarmos os seus ensinamentos, interpretarmos cada um deles, psicologicamente, filosoficamente, atualizando Jesus nos dias de hoje. Então a ideia é nós pegarmos Jesus e tirarmos o mestre da cruz de sofrimento e dor, nesse momento, para colocá-lo ao nosso lado, para olhá-lo como ele realmente é. Falaremos aqui da cruz, é claro, mas nesse instante, pessoal, é tirá-lo da cruz e colocá-lo aqui, para que nós olhemos o mestre de frente, com todo carinho, com todo amor, que nós, como irmãos mais novos dele, devemos oferecer. Então, em princípio, é importante nós compreendermos um pouco mais de Jesus, da história de Jesus. Vejam que Jesus foi um homem como qualquer outro. Jesus histórico é muito falado. Nós vemos vários programas falando de Jesus, vários autores fora das doutrinas religiosas falando de Jesus, de um Jesus homem, de um Jesus histórico. Então vamos começar a nossa reflexão de hoje pensando nesse Jesus histórico, esse Jesus que faz parte da história da nossa humanidade, que mudou a humanidade. Existe a humanidade antes de Jesus e depois de Jesus. Então é importante a gente olhar esse fator histórico de Jesus para que a gente compreenda um pouco mais quem foi o homem Jesus. Então Jesus, ele nasceu na Galileia, hoje a Palestina, no século I, filho de José e Maria. Nós veremos a doutrina espírita aqui. José é o pai carnal de Jesus, e teremos que Maria é a mãe de Jesus. Então nasceu Jesus nesse primeiro século em uma manjedoura muito simples, pessoal. Jesus nasceu em uma família muito pobre, pouco tinha para oferecer materialmente a essa família. Jesus nasceu então nessa manjedoura e nessa família para representar a humildade, para representar a simplicidade, para representar que a grandeza não vem do poder material, da projeção social, do que nós possuímos ou parecemos ter. Jesus veio com esse aspecto de humildade, como um filho do homem, para nos mostrar que, até mesmo nos símbolos mais simples, mais puros, onde nós pouco achamos que podemos encontrar de evolução, de crescimento, de sabedoria, lá também estava Jesus. Então Jesus nasce nesse ambiente, Jesus nasce vivendo nessa família muito simples. Jesus, desde a sua infância, adolescência, até mesmo, como fala a benfeitora Joana de Ângeles, depois que iniciou a sua missão, propriamente dita, Jesus trabalhou como carpinteiro com seu pai. Carpinteiro e pedreiro, pessoal. Vejam que naquela época existia pouca madeira, um deserto. Então Jesus trabalhava também como pedreiro com seu pai. Jesus era então um carpinteiro e um pedreiro muito simples. Profissões muito simples, até hoje. E na época ainda eram olhadas como profissões subalternas, como profissionais que eram deixados de lado, que não tinham realmente uma relevância social muito grande. E Jesus ali estava, no meio dessa família humilde, vivendo de forma humilde e se comportando também de forma humilde. Ele participou, é claro, de todas as festivas religiosas da época, participou também de todos os rituais religiosos que a sua religião e o seu povo impunha, porque Jesus respeitava a todos, respeitava as leis, respeitava as convenções, respeitava os poderosos de um dia, respeitava aquelas leis que eram muito injustas, que mais dilaceravam a moral do povo, do que ofereciam um tipo de amparo, algum tipo de acolhimento. Mas Jesus, no meio de todos esses, se comportava sempre em paz, sempre tranquilo, questionava, mas com muita calma, com muita tranquilidade e com muito amor. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa humildade, toda essa simplicidade, Jesus, comportamentalmente, foi considerado algo a ser.
Jesus era considerado um arruaceiro, um revolucionário, um baderneiro. Jesus era considerado ladrão, glutão, beberrão. Jesus era olhado da pior forma possível, porque ele absolvia prostitutas, ele andava com pessoas de má fé, ele andava com os publicanos, ele andava com os ricos, com os pobres, com os camponeses. Jesus se misturava ao povo. Então ele era visto como um homem que não era realmente evoluído como mostrava ser. Porque os doutores da lei, os sacerdotes da época, faziam parte da hierarquia social. E Jesus não se misturava com essa hierarquia, porque não era o objetivo dele. Ele veio para que trouxesse esperança e acolhimento para os mais necessitados. E aqueles vencedores de um dia, possuidores de um dia, não precisavam da sua presença, não precisavam da sua mensagem. Então Jesus era considerado por todos um baderneiro, um revolucionário. E como ele incomodava profundamente e socialmente as convenções que a época mostrava ter, foi crucificado. Então Jesus, nesse modelo, foi visto como um criminoso. Um criminoso. Difícil nós compreendermos hoje isso, mas Jesus foi visto assim, realmente como um criminoso. Mas, de qualquer maneira, alguns apóstolos o seguiam, algumas pessoas acreditavam na sua mensagem. Tinha Jesus 12 apóstolos mais íntimos e alguns outros que o seguiam. Como nós vimos, por exemplo, um pouco depois da sua desencarnação, quando ele reuniu os 500 da Galileia, que é relatado no livro Boa Nova, 500 seguidores mais próximos de Jesus. E desses 12 apóstolos, um deles, Mateus, relatou a sua vida em loco, presente nas obras de Jesus. Lucas, que era discípulo de Paulo de Tarso, também relatou a vida de Jesus no seu evangelho. João relatou um pouco mais tarde, um pouquinho mais perto da sua desencarnação, já quando estava bem velhinho. E Marcos, que era apóstolo de Pedro, também relatou Jesus. E outros evangelhos apócrifos também falam sobre a vida de Jesus, mas em especial esses 4, que são os que nós mais temos contato. Então ali está toda a vida desse Jesus histórico, desse Jesus como figura histórica, Jesus como homem. E nessa biografia de Jesus, quando olhamos para ele, nos gera muitas reflexões. Porque Jesus era uma figura filosófica, Jesus era uma figura sociológica, uma figura postural. Toda a sua vida estava baseada na prática do amor. Jesus não está restrito, meus amigos, a uma religião. Jesus está mais vinculado a um padrão de comportamento. Esse é Jesus histórico, a um padrão de referência. Porque nós precisamos, para nos integrarmos perfeitamente à nossa essência espiritual, olharmos dessa maneira para Jesus. Jesus veio nos mostrar que essa personalidade aqui, que essa existência de um dia na eternidade, no Espírito, precisa relacionar-se com o Espírito eterno que todos nós somos, eterno a partir da sua criação. Então Jesus nos traz realmente a essência espiritual. Nas suas parábolas argamassadas no cotidiano, no que viviam aqueles pescadores, no que viviam aqueles camponeses, no que viviam o povo na luta diária, trouxe vários ensinamentos. Ensinamentos que até hoje nós ainda temos um pouco de dificuldade de compreender, mas que se adaptam atemporalmente a todos os tempos, porque falam das leis divinas. E mesmo naquela sociedade medieval, demonstrava a capacidade grandiosa do nosso Mestre Jesus. Então o Jesus histórico não fundou religiões, pessoal. Não disse a nós que nós deveríamos ser católicos, evangélicos, espíritas para poder seguir. Basicamente, Jesus trouxe a solidariedade, a fraternidade, o amor, como o caminho de encontro ao Pai. Nos disse que somos todos irmãos e que a família não é só a família carnal, mas a família humanidade. Nos trouxe também conteúdos dizendo do Pai de infinito amor, justiça e sabedoria. Então o nosso Mestre Jesus, ele mudou a história do planeta. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Ele influenciou todas as culturas possíveis. Ele influenciou a política, influenciou a justiça. E após
a sua partida aqui do mundo físico deixou um legado de amor incondicional. Mas nós, seres humanos imperfeitos, acabamos olhando o Mestre Jesus de várias maneiras diferentes. E o nosso Mestre, então, acabou sendo reduzido a uma figura quase como divina. Muitos confundem Jesus até com o próprio Deus. Jesus como um filho criado perfeito como ele foi. Jesus como alguém que não passou pelo que nós passamos. Jesus que veio salvar-nos, se colocando em holocausto para nós. A figura então de Jesus foi muito distorcida. A figura de Jesus, nesse modo histórico e até religioso, não foi visto da maneira profunda como ele deveria ser. E é por isso, pessoal, que a doutrina espírita nos oferece uma visão muito mais transcendente do nosso Mestre Jesus. E esse é o objetivo: transcender essa visão reducionista do Mestre, transcender essa visão histórica do homem Jesus, para encontrarmos o Espírito Jesus, o nosso Mestre, o Cristo, Jesus Cristo. Então a frase que movimenta o objetivo da minha fala de hoje, e que na verdade é o que baseia a doutrina espírita na visão de Jesus, é quando em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18, Jesus sai com os apóstolos para conversar. Jesus sempre reunia os apóstolos, fazia reuniões para perguntar aos apóstolos como eles estavam olhando a Jesus, como eles viam a Jesus, como eles sentiam a Jesus. Então Jesus saiu de Cafarnaum e da Galileia, saiu da região onde normalmente ele pregava, e foi para campos mais bonitos, campos mais frutíferos, reunindo-se com os seus apóstolos, com todos eles. E essa passagem já está em mais ou menos 2 anos da sua vivência como Jesus Cristo, como o Messias, como o enviado por Deus. Então Jesus olha para os apóstolos e pergunta: quem pensais que sou? Eles estavam conversando sobre o que as pessoas falavam sobre ele. Então ele questiona os apóstolos: mas e vós, o que pensam sobre mim? Então é quando Pedro responde ao Mestre Jesus, dizendo que ele era o Senhor, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa frase, pessoal, é o que baseia a visão da doutrina espírita. Tu és o Cristo. Então, quando nós olhamos Jesus como o Cristo, transforma-se profundamente a visão, transforma profundamente o entendimento, a compreensão do nosso Mestre Jesus. Na Revista Espírita, de 1868, fevereiro de 1868, falam os benfeitores sobre os Cristos. Os Cristos, meus amigos, são espíritos que já passaram pela fase de espíritos puros, já passaram por todas as fases da evolução possível, até mesmo dos espíritos puros, e tornaram-se Cristos, que é a maior evolução moral possível que pode realmente alcançar o espírito. Ou seja, Jesus é moralmente perfeito. Jesus nunca erra. A benfeitora Joana de Ângeles fala a nós que Jesus é o único infalível de todos, que o único espírito que pode vestir um corpo de carne e não falhar em nenhum pensamento que seja, é o Mestre Jesus. Ou seja, são os Cristos, porque o Cristo está no seu mais alto nível da evolução do espírito mortal. Então, com essa perspectiva de análise, olhando Jesus como Cristo, nós vemos, quando falava Moisés no Antigo Testamento, que Jesus é realmente a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Jesus viveu aqui de uma forma muito divina e influenciou a todos os espíritos que aqui estavam. Jesus já era falado muito antes da sua vida, não só para o povo de Israel. Por exemplo, Platão, filósofo Platão, na Grécia Antiga, falava dos demiurgos, ou seja, os demiurgos eram os Cristos. E Jesus já falava Platão já falava desses Cristos 600 anos antes de Jesus. Os próprios hindus falavam sobre os devas, que eram espíritos diferenciados, espíritos co-criadores. Os budistas, os chineses, todas as civilizações
falavam de Jesus de certo modo. Os romanos também falavam de Jesus. Todos tinham já Jesus na sua psique. Todos compreendiam que um dia chegaria um Espírito na terra do nível do Mestre Jesus. Mas quando ele veio, poucos o compreenderam. E Jesus, nessa figura, o Cristo, a quem eu vou me referir agora, para que a gente pense em Jesus não mais como um homem somente, mas como um Cristo, como um Espírito desse tamanho, ele governou sempre para todos. Jesus está muito acima do cristianismo, meus amigos. Porque o cristianismo, ele existe de forma mais profunda, mais relevante, somente no mundo ocidental. No mundo oriental, pouco conhecem Jesus. Eles têm outro tipo de crença. Eles acreditam em outros ministros de Jesus, que falavam a mesma língua de Jesus, e que Jesus os enviou. Então, o nosso Mestre Jesus não governa de forma seletiva, não ama de forma seletiva. Jesus governa para todos. Jesus conduz a evolução de todos que estão aqui no planeta, acreditando nele ou não. Jesus ampara a todos nós, encarnados e desencarnados. E para que a gente possa começar então a absorver um pouco mais do tamanho do Mestre Jesus, é importante entender como ele evoluiu. Jesus, conforme fala a questão 115 do Livro dos Espíritos, que nos diz que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, Jesus também passou por essa fase. Jesus, como todos nós que estamos aqui, foi criado simples e ignorante. Cresceu, evoluiu, através das suas escolhas, da busca pelo bem, assim como nós estamos aqui fazendo. Emmanuel nos diz que Jesus cresceu de forma reta, ele evoluiu de forma reta. Por quê? Porque errou menos. Isso não faz dele um ser escolhido, não faz dele um ser privilegiado, faz dele uma figura ainda mais notável, porque sempre escolheu, ou na maioria das vezes escolheu, pelo bem coletivo e não só ao seu próprio bem. Por isso que evoluiu de uma forma mais reta, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais feliz. E ele mostra isso quando ele nos diz: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então Jesus sempre disse a nós que é um ser humano, que é um espírito que evoluiu a partir da criação, simples e ignorante, como todos nós. Hoje, meus irmãos, ele é o Criador e governador do nosso planeta. Emmanuel nos fala que Jesus criou o nosso planeta com as próprias mãos, ou seja, amparado pela comunhão que vive indescritível com Deus, criou o nosso planeta. Jesus foi quem organizou toda a matéria física do nosso planeta. As leis físicas, químicas do nosso planeta foram todas organizadas por Jesus. E depois dessa organização, então, Jesus tornou-se o nosso governador e governa nosso planeta até hoje, e governará esse planeta até que ele se torne um planeta de espíritos puros, num futuro um pouco distante também. Então Jesus iniciou do começo, como nós, e tornou-se um mestre, e vestiu um corpo de carne sem necessidade. Não tinha nada a se censurar, não tinha nada a espiar, não tinha nada a evoluir, mas vestiu um corpo de carne, fazendo-se pequeno, humilde em seu tamanho, para nos servir de padrão de referência, um padrão de comportamento. Pessoal, Jesus, para vocês terem uma ideia, ele caminhava, por exemplo, de Cafarnaum a Jerusalém, de 140 a 160 quilômetros. O próprio Mestre Jesus caminhava como qualquer homem, não reclamava, nenhum modo disso, se fez tão pequeno e tão humilde na sua grandeza infinita. Vivia realmente como todos nós aqui, passou por todas as dificuldades que o corpo físico oferece. Tudo que nós vivemos aqui na Terra, Jesus viveu da mesma maneira e não necessitava. Emmanuel nos diz também que ele passou algum tempo, durante décadas, centenas de anos, para poder diminuir um pouco a sua energia perispiritual, para poder vestir um corpo físico. E veio aqui e vestiu-se como um carpinteiro, como um pedreiro, como um homem humilde, em uma família humilde, sujeitando-se a tudo, a todas as vicissitudes que a matéria pode nos oferecer, movimentando então a sua humildade divina, nos mostrando o seu tamanho. Então, nesse prisma de visão, pessoal, de Cristo como esse espírito puro, como esse espírito acima de todos os outros, nós precisamos voltar agora à questão 625 para poder estudá-la um pouco. Então Kardec
pergunta aos benfeitores da seguinte maneira: qual é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo? Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia? A resposta é bem curtinha. Só diz assim: vede Jesus. Exatamente assim. Então, quando nós olhamos Jesus como modelo, nós compreendemos que nosso mestre, sendo então modelo, ele é o nosso padrão de referência. Ele é o nosso padrão de comportamento. Jesus então nos serve como essa modelagem para a nossa vida. Jesus vem até nós então, nos mostrando como a vida deve ser vivida. Jesus mostra a nós como ele se relacionava, Jesus mostra a nós como ele se comportava, Jesus mostra a nós como ele vivia nas horas de tristeza, que muitas vezes ele viveu, nas horas de dores, nas horas de alegria, nas experiências do dia a dia, nos mostrando que nós todos, então, como ele é o modelo, somos seus discípulos, somos seus aprendizes. Jesus, então, nos serve como um modelo característico de como a vida deve ser vivida. Guia também, por quê? Porque as características do seu comportamento, então, devem referenciar o nosso. Olhar para Jesus e pensar como ele vivia. E é importante, então, meus amigos, nessa hora, nós relacionarmos com alguns dos seus atributos, com algumas das suas virtudes, para que elas possam espelhar a nossa vida e nosso dia a dia, na conquista da nossa evolução. Então, quando a gente pensa em Jesus, a gente já pensa, claro, na sua humildade e na sua simplicidade. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, começa esse capítulo falando sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, a primeira delas fala sobre os pobres de espírito que herdarão a terra. Pobre de espírito é aquele que é humilde. Humilde no seu modo de ser, humilde na sua simplicidade. Vejam que Jesus, quando se relacionava com seus irmãos, se relacionava com todos da mesma maneira. Ele usava de linguagem diferente, de acordo com a capacidade intelectual de cada um deles. Mas ele agia de forma amorosa com todos, com os grandiosos materialmente, com os grandiosos socialmente, com os pequenos, com as prostitutas, com os ladrões, com os assassinos. Jesus se relacionava com os camponeses, com os pobres materialmente, com os pescadores, com os lavradores, com todos da mesma maneira. Jesus era humilde e simples o tempo todo. Não agia, não se jactava, não se destacava, não esperava nenhum tipo de agradecimento, nenhum tipo de homenagem, nada disso conquistava o Mestre Jesus. Ele permanecia sempre calmo, tranquilo, em paz, tanto que quando ele curava, ele dizia: vá, mas não conta aos outros o que foi feito com você. Jesus então não queria nenhum tipo de mérito, ele se colocava sempre como um servo de Deus. Dizia ele que tudo que ele fazia ali vinha do Pai, vinha de Deus, e que ele realizava a vontade de Deus. Ou seja, Jesus se apagava o tempo todo. Jesus nem em momento buscou nenhum tipo de homenagem. Jesus vivia de uma forma muito simples, muito tranquila, em paz. Se nós passássemos por ele, provavelmente nós o veríamos por conta da sua energia amorosa, mas como figura, talvez nós não notássemos, porque ele era a simplicidade e a humildade o tempo todo. Pensando assim, pessoal, sendo ele referência, modelo e guia, pensamos em nós agora, porque a reflexão precisa ser baseada nisso. Nós não podemos simplesmente olhar para Jesus e só de forma intelectual captar a sua essência. Nós precisamos nos comparar a ele, já que ele é o modelo e guia, como propõe a doutrina do Espírito. Como nós vivemos nosso dia a dia? Será que temos algum tipo de humildade para com nossos irmãos, para com a vida, para com todos? Como nós nos relacionamos com simplicidade? Como nós nos relacionamos com aquele que tem ou aparenta ter mais do que nós? Eu não falo só materialmente, mas também intelectualmente. Como nós nos relacionamos com aquele que aparenta ter menos do que nós, socialmente, intelectualmente, materialmente?
Existe humildade e simplicidade em nós? Comportamos ou tentamos comportar de forma humilde como vivia o Mestre Jesus? Pensando em Jesus, lembramos de outra característica dele, que é a sua fidelidade. Jesus estava reunido com os apóstolos também no início das suas pregações, e aí os apóstolos começaram a falar. Jesus está no Boa Nova, pessoal, o livro Boa Nova, escorafado por Chico Xavier, do Espírito Humberto Campos, no capítulo 6, que fala sobre fidelidade. Jesus, então, conversando com os apóstolos, dizem eles que esse reino que ele sugeria era um reino muito difícil de ser conquistado, que muitas dificuldades surgiam, e eles entendiam que essa paz, esse reino de paz não podia ser tão difícil de ser conquistado. Jesus então traz um pouco de clareza ao pensamento dos apóstolos, mas fala profundamente então sobre a fidelidade. Pergunta André a Jesus o seguinte: mestre, então qual a primeira das virtudes para nos aproximarmos a Deus? E Jesus responde então a ele: a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus, pessoal. Essa deve ser então a primeira das nossas virtudes. Porque veja, Jesus amava a todos nós. Jesus sempre amou a todos nós. Jesus sempre foi muito fiel à sua missão. Jesus renunciou, sacrificou o que quer que seja em benefício da sua vinda aqui na terra. Jesus colocou-se realmente fiel a Deus. Ele dizia que vivia a vontade de Deus o tempo todo, com humildade, mas também com muita fidelidade aos propósitos que a ele foram confiados. Jesus ensinava esse amor, essa fidelidade, nos dizendo que Deus nos ama mesmo antes de nós o conhecermos. Que Jesus, então, fiel como era, nos direciona à compreensão da verdadeira fidelidade. Não mais a fidelidade da sociedade materialista, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas quimeras, das nossas buscas egóicas, mas da fidelidade para com o amor, para com a evolução, para com nós realmente somos. A fidelidade do espírito imortal que busca valores, virtudes e sabedoria. Então Jesus nos direciona a essa conquista dessa fidelidade, porque mostrava o tempo todo como é realmente ser fiel, já que vivia em comunhão com Deus. Novamente, faça essa pergunta, e essa pergunta é feita antes a mim mesmo, pessoal, já que fui eu que escrevi essa palestra, e eu repasso a vocês também, porque a reflexão deve ser nesse sentido. Somos fiéis? Mas somos fiéis aqui. Onde está a nossa fidelidade? Nossa fidelidade está ao que a sociedade hoje nos pede? A essa necessidade de projeção material, projeção social, ao parecer ter, ao parecer possuir? Somos fiéis aos nossos familiares? Mas quem é a nossa família, verdadeiramente, senão a família e a humanidade? Somos fiéis ao quê? Somos fiéis a partidos políticos? Somos fiéis a homens? Somos fiéis ao quê? Onde está a nossa fidelidade? Onde está a nossa energia? Onde nós dedicamos realmente as nossas capacidades todos os dias? Somos fiéis realmente a Deus e ao seu amor? Onde está a nossa fidelidade? Onde hoje nós nos encontramos? Pensando em Jesus novamente, meus irmãos, lembramos da sua disciplina. Jesus era disciplina, Jesus era dever, Jesus era resiliência, porque nunca menosprezou a nada nem ninguém. Nunca se viu Jesus reclamando, nunca se viu Jesus falando mal de alguém, dizendo que a sua cruz estava muito pesada, que as suas dificuldades eram muito grandes. Nunca se viu Jesus questionar, reclamar de desânimo, de fadiga. Vivia a sua missão com total responsabilidade. Nada mais era importante do que realmente mostrar-se como Deus o tinha direcionado. Dever o tempo todo. Nós vemos muitas vezes, lendo inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o dever, as nossas necessidades de evolução, porque aí se encontram os nossos deveres. E Jesus mostrou claramente quais seriam: o dever em amar o próximo, o dever em renunciar a si mesmo em benefício do próximo, o dever em viver as leis divinas, o dever em se integrar a essas leis divinas,
o dever de evoluirmos, auxiliando a evolução coletiva. Jesus então mostrou uma disciplina muito grande, porque nada o parava. Jesus, como diz também a benfeitora Joana de Ângeles, no inverno, nos últimos 3 anos da sua missão, trabalhava como carpinteiro, e no verão pregava, continuava. Então Jesus mantinha os seus deveres o tempo todo, deveres junto da disciplina. Por quê? Porque o dever consciencial do Mestre Jesus era esse, era realizar a sua missão da melhor maneira possível. Volto a questionar a todos nós, e nós vivemos nosso dever como irmãos um para o outro, como fez nosso Mestre Jesus? Nós olhamos para os nossos irmãos e realmente oferecemos algo de bom para eles? Como nós nos relacionamos nesse sentido? Como nos relacionamos com a vida? Como a nossa consciência nos chama a atenção? Será que nós realmente estamos vivendo os deveres que temos uns para com os outros, como nos mostrou Jesus? Será que somos disciplinados nessa busca de crescimento evolutivo, em olhar para as nossas sombras, para as nossas dificuldades, para as nossas imperfeições e aceitá-las, controlá-las e buscar modificá-las? Porque esse é o nosso dever aqui hoje na Terra, evoluirmos, crescermos, nos conscientizando que somos espíritos imortais, porque muitos de nós vivemos aqui entendendo que somos espíritos, mas com um corpo físico, buscando sensação física, buscando somente o que a matéria oferece. Estamos vivendo o nosso dever consciencial como espíritos que somos? Continuando, meus amigos, olhamos para Jesus e vemos então a sua benevolência. Jesus era benevolente para com todos, tinha boa vontade para com todos, amava a todos, recebia a todos, nunca rejeitava ninguém. A sua bondade não era seletiva, ele olhava a todos com muito amor, muito respeito. E nós fazemos isso? Somos benevolentes para com quem? Talvez com nossas mães, pais, familiares, e para com nossos irmãos, e para com aqueles que causam o desequilíbrio em nossas vidas, para com aqueles que desequilibram a sociedade. Somos também benevolentes? Olhamos para eles com um olhar de amor, ou queremos castigá-los, colocá-los na cadeia, até mesmo extirpá-los do mundo? Temos benevolência para com as imperfeições dos nossos irmãos, como temos para com as nossas? Porque nós nos justificamos muito, nós podemos errar o tempo todo, e ao nosso irmão nós oferecemos realmente essa oportunidade? Jesus vivia o tempo todo a indulgência e o perdão, indulgência porque aceitava as imperfeições do outro, antes mesmo que esse outro pudesse ser ferido. Perdoava porque era necessário perdoar, porque era necessário desvincular-se dessa energia. Jesus nos ensinava então que sempre que formos agredidos, que fomos prejudicados, necessitamos perdoar, não somente por um movimento religioso, mas para que possamos nos desvincular dessa energia. Que a partir do momento em que eu me vinculo a uma situação que o irmão me aflige, que o irmão me causa uma dificuldade infligida por outro, eu me conecto a essa energia e vivo ela o tempo todo, volto a ela o tempo todo, me ligo a essa dor o tempo todo. Perdoando não, perdoando eu me liberto, perdoando eu deixo de lado isso tudo e acabo olhando para o meu irmão como eu. Quantas vezes eu fui aquele que agrediu? Quantas vezes eu sou aquele que agrediu? Então, alimentar ressentimento, alimentar dor, alimentar sentimentos ruins, só vai nos fazer mal. Então, nessa forma de ver, nós olhamos para o outro como um espelho. Então, as dificuldades, as dores que ele me causou, no passado fui eu quem causei. Talvez seja eu no futuro também quem cause isso. E dessa forma, nós geramos uma benevolência maior também. E aí eu volto a nos questionar: e nós? Realmente perdoamos? Nós somos indulgentes? Ou eu olho para mim, digo que errei, peço perdão ajoelhado em frente à cruz, ou nem isso, e penso assim: tá tudo bem. Para mim, benevolência, indulgência e perdão. E para o outro, nada. Se o outro fala mais alto comigo, eu já preciso revidar,
Já precisa oferecer muito mais do que ele ofereceu de forma negativa? Será que realmente nós vivemos a indulgência, a benevolência e o perdão? Porque essas três características, pessoal, é a caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência e perdão às ofensas. E muitas vezes nós ainda nos consideramos caridosos. Olhamos para nós, que doamos uma roupa velha, uma moeda no sinal, e nos dizemos caridosos. Não fazemos absolutamente nada para os nossos irmãos e achamos que somos caridosos. Porque caridade, meus amigos, é o amor colocado em movimento. E Jesus fazia isso o tempo todo, porque amava incondicionalmente. Era justo o tempo todo, entregava-se, renunciava, sacrificava-se em benefício do próximo. Jesus sim é caridoso. E muitos outros irmãos que passaram por nosso planeta também foram. Francisco de Assis, dentre outros padrões de referência. Mas e nós? Realmente somos caridosos? Porque o que eu mais escuto nas casas espíritas é que todos somos caridosos. Mas caridosos por quê? O que nós fazemos para sermos caridosos, meus irmãos? Absolutamente nada. Porque Jesus é o padrão da referência. Jesus é o padrão de comportamento. Precisamos olhar para Ele e nos compararmos a Ele, que entenderemos o nível em que estamos vivendo hoje. Porque Jesus olhava a todos como filhos de Deus. Olhava a todos com o potencial de vir a ser. Olhava a todos com benevolência, com muito amor, diferente de nós. E como é então que terminou a vida de Jesus? Na cruz, na infame cruz da humilhação, que Jesus então ressignificou e mostrou para nós que essa cruz é uma cruz de consolação, é uma cruz de acolhimento e é uma cruz de esperança, quando Ele nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então Jesus nos mostrou que essa cruz, ela é fundamento de evolução, pessoal, porque todos nós temos nossas cruzes. Disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, carregue sua cruz e me siga. Então as nossas dores, nossas dificuldades, nossas experiências são nossas cruzes. Cada um de nós tem a sua cruz, e ela não é pesada. Ela se transforma num peso quando nós, com nossas imperfeições, colocamos cada uma delas nessa cruz. O egoísmo de hoje traz um peso nela, o orgulho da manhã traz mais um peso nela, a inveja, o ciúme, enfim, todas acabam pesando nossa cruz. Mas é nessa cruz que está realmente um sinal efetivo de progresso. Quando agarramos a nossa cruz, como fez o Mestre Jesus, que sacrificou e renunciou por conta disso tudo, até mesmo sendo a cruz a forma mais humilhante de um judeu morrer, não teve problema para Jesus. Ele abraçou a sua cruz, mostrando que todos nós aqui teremos dificuldades, mas é nessa cruz que nos tira a zona de conforto, nos movimenta o crescimento, a evolução, que realmente está o nosso crescimento. Jesus fez desse madeiro infame, então, uma elevação vertical no mundo horizontal. A cruz de Jesus, então, significa boa vontade, superação, bom ânimo, luta, busca de virtudes. Não existe, pessoal, evangelho sem cruz. Não existe crescimento sem nossa cruz. Então Jesus, na sua figura divina, até mesmo quando caminhava até a sua cruz, com aquela coroa de espinhos, que mais era uma joia muito bela, mais bela do que todas as outras, mais bela, desculpa, pessoal, mais bela que todas as joias possíveis. Jesus, com o seu cetro e com a sua capa, que usaram como ironia, mostrando o seu reino de paz, seu reino de harmonia, seu reino de beleza, de fidelidade, de dever cumprido, de amor às leis divinas. Jesus, então, nos mostra que Ele veio para ajudar cada um de nós a carregar a sua cruz, porque até mesmo Ele precisou de ajuda, já que Sirineu foi ajudá-lo. O próprio Deus, o próprio Pai Celestial divide a administração do nosso universo com os seus filhos. Então Jesus veio mostrar que é necessário, então, vivermos como Ele viveu. E vejam, pessoal, que no começo dessa minha fala, eu falei que
Precisamos tirar Jesus desse símbolo religioso somente. E eu usei aqui 3 símbolos religiosos para falar sobre ele. O primeiro foi o Jesus histórico, o Jesus homem. O segundo foi o Jesus misericordioso, com todos os atributos que eu trouxe aqui. E o final foi o Jesus da cruz, o Jesus que é mais conhecido naquela sua figura de dor, de sofrimento, de tristeza. Então, a minha proposta era que nós tirássemos realmente Jesus da cruz e colocássemos ao nosso lado. Entendemos também a mensagem dele lá, mas Jesus ativa ao nosso lado, governa nossas vidas, direciona cada um de nós no contato com os nossos irmãos, no contato com nós mesmos, no contato para com Deus. Jesus ao nosso lado, ele realmente se transforma em vida e abundância. Porque sem Jesus, o que é a vida, meus irmãos? É materialismo? É ganância? É competição? É um futuro que não existe? É um nada? O que é realmente a vida sem Jesus? Porque com Jesus nós teremos bom ânimo, nós teremos alegria, nós teremos capacidade de crescer e evoluir, amparados por Ele. Por isso que Jesus realmente cura. Ele cura as nossas dores, Ele cura as nossas aflições, Ele cura porque Ele traz cada um de nós junto dEle, junto do seu amor, para que olhando para Ele, possamos carregar a nossa cruz. Nosso mundo interno, nosso mundo externo, como Jesus é muito mais alegre, muito mais feliz. Imaginemos o mundo de Jesus, o mundo que Jesus pregou, pois esse mundo pode iniciar-se a partir de cada um de nós, realmente nos identificando com a figura do Mestre Jesus, essa figura que o Espírito oferece, que transcende esse homem Jesus, esse símbolo divino de Jesus, esse homem pregado na cruz. Jesus então cria realmente capacidade de transformação quando olhado pela doutrina espírita, quando olhado com o amor que a doutrina espírita oferece, quando olhado com nossa capacidade intelectual mais vivencial. E todo esse conhecimento aqui, pessoal, que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês, deve fazer com que nós sintamos o Mestre Jesus. Porque falar sobre Jesus, olhar para Jesus, é muito fácil, mas sentir a Jesus em nosso coração é o mais difícil. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para poder senti-lo, para poder renovar a nossa fé, nossa capacidade de crescimento, de evolução, nossa boa vontade. É Jesus realmente junto de mim o tempo todo. É naquela hora de dificuldade olhar para ele e falar assim: meu mestre, qual é o caminho? Como eu faço, como eu vivo? Na hora de olhar para o desafeto, olhar para o desafeto e pensar como Jesus se relacionaria com esse desafeto. É perdoar como fez Jesus quando cuspiram, quando machucaram, quando assassinaram ele. É olhar então a vida como uma vida muito bela, como uma vida muito alegre, como uma vida também com muitas leis e com muitas obrigações e com muitos deveres. É realmente olhar para Jesus como o nosso irmão maior, como alguém que veio nos direcionar ao crescimento contínuo. E é olhar então Jesus em cada um de nós, porque ele disse que quando ajudar um desses pequenos, estará ajudando a nós mesmos. Temos dificuldade em ajudar nossos irmãos, pois olhemos para ele como se fosse Jesus. Que nós dessa maneira desenvolveremos um olhar mais profundo, mais amoroso a essa figura do Mestre. E para que nós finalizemos então a minha fala de hoje, eu faço só mais uma pergunta a nós. Até quando nós resistiremos ao Mestre Jesus? Até quando nós nos diremos cristãos sem viver absolutamente nada que Jesus ensinou? Até quando nos colocaremos com a cruz nas nossas costas, caminhando em direção a Ele, caminhando em direção ao seu amor, à sua consolação, à sua fraternidade, à sua solidariedade? Até quando nos uniremos como irmãos, vivendo como Jesus nos ensinou? Que essas perguntas, meus irmãos, possam ressoar em nosso coração, em nossa mente e vivencialmente em nossos pensamentos e nosso comportamento. Porque Jesus é alegria, é fidelidade, é felicidade. Jesus é amor incondicional. E eu termino então a minha fala de hoje com uma fala do filósofo Sócrates, que diz:
O conhecimento só nos é importante quando nos torna melhor. Esse conhecimento de hoje deve nos transformar, nos transmutar, nos direcionar a uma vida de abundância, que é a vida que Jesus oferece. Muito obrigado a todos pela atenção, pessoal.